Vai ser bem legal, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Vai tudo funcionar em pouco tempo, acaba o mal. Fico aguardando o telefone mais tocar. Em 2008, dois jovens estudiosos, que na época nem eram mais estudiosos, já faziam peças para Broadway, Tom Kitt e Brian York, resolveram fazer um musical baseado na experiência deles mesmos com psiquiatria, com saúde mental, mas com a ideia praticamente inédita de colocar um transtorno mental, basicamente um transtorno bipolar, na Broadway. Muito mais do que isso, foi a ideia de fazer um musical sobre uma doença mental, coisa que nunca tinha sido feita. Esse musical, quase normal aqui no Brasil, nos Estados Unidos foi Next to Normal, aqui, fez tanto sucesso no circuito off-Broadway que logo chegou até a Broadway. Ele ficou em cartaz durante 3 anos, de 2009 a 2011, excursionou pelos Estados Unidos inteiro, excursionou pelo mundo e chegou agora no Brasil com essa apresentação, com esse título de Quase Normal. O Next to Normal, o título original, ganhou 3 prêmios Tony, e para a atriz Alice Ripley, que fazia lindamente no palco, e mais do que isso, ganhou o prêmio Pulitzer, e foi o primeiro musical que ganhou o prêmio Pulitzer. Isso foi em 2010, depois do Rent em 1996. E são muito poucos musicais que ganharam o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de literatura, de cultura dos Estados Unidos. E agora a gente tem o Quase Normal, que estreia em São Paulo, estreou em São Paulo esse mês, e traz muito próximo da montagem americana, mas com uma qualidade especial, que é esse toque brasileiro. E não cumpre aquilo que me prometeu. Olha esse toque, eu já tenho quase 18 anos. Você está cheirando cocaína? Agora não. Ele tá acordado aí essa hora. Meu pai, sobe lá por trás. Por que ele me odeia? Ah, porque você é um babaquinha. Pode me chamar de babaca. Babaquinha, pé no saco, mala sem alça. Tá tudo bem, eu vi vozes. É eu, falando sozinha, né? Agora vai lá pra cima, porque eu vou estar pronta pro sexo em 1 minuto. Tem certeza que tá tudo bem com você? Vai? A família é tão perfeita e isso é fato. E eu os amo a cada dia dessa vida. O meu filho é um babaquinho, o esposo um chato. Minha filha, embora um gênio, é esquisita. E hoje nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de entrevistar os 2 atores principais. São papéis bastante complexos, densos, se puder falar assim, e eles são absolutamente extraordinários. É Vanessa Gerbelli e Cristiano Gualda, que conversarão conosco em alguns momentos. É difícil dizer o que impressiona mais nesse espetáculo. Talvez a gente pudesse pensar que juntar doença mental, alucinações, instabilidade de humor, irritação, insônia, eletrochoque, psicoterapia. Que mais que tem a peça? Medicação. O excesso de medicação e as alterações. O impacto na família, exato, a questão dos cuidadores. Realmente, por 2 horas, nós já assistimos 2 vezes o espetáculo e nos impressionou as 2 vezes, como a plateia fica absolutamente impactada. No último espetáculo, inclusive, era uma plateia de gente muito jovem e o silêncio, até as lágrimas no final. Não é um espetáculo excessivamente dramático assim, mas a relação entre mãe e filhos, o que é desenvolvido lá, é de forma muito impactante, impressionante. O Next to Normal, né, o Quase Normal, ele vem na linha dessa representação da doença mental pela cultura, que eu chamo de uma maneira muito mais próxima da clínica. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. No Psicadeiro a gente já abordou o Homeland, que é um dos maiores sucessos da televisão americana e também da televisão brasileira, que é uma série sobre o aspecto aí do Iraque, do terrorismo, mas que a heroína é uma portadora, como se diz hoje em dia, de transtorno bipolar. A gente tem o filme que concorreu ao Oscar também, que a gente tem comentado aqui no Psicadeiro, com Bradley Cooper fazendo um transtorno bipolar, o lado bom da vida. E agora a gente tem o Quase Normal, ou seja, a gente tem 3 elementos da cultura com essa apresentação, representação, como uma vontade dos criadores do transtorno bipolar. Como é que você vê essa representação? Você concorda comigo que é muito mais próximo do que a gente vê na clínica? Como
estudioso aí da psicopatologia, é uma pergunta que eu sempre faço para você. Você concorda com isso? Olha, eu não sei se mais próximo. Eu acredito que talvez desde Uma Mente Brilhante, que foi um filme que de alguma maneira inaugurou com a história do John Nash e a esquizofrenia, uma história real, uma visão muito mais próxima do doente mental como ele realmente se apresenta. Não nem diria na clínica, mas na vida. É óbvio que há uma série de intenções em espetáculos desse tipo, e que são muito importantes para nós enquanto psiquiatras, e eu acho que para nós também como seres no mundo. De alguma maneira a doença mental não está tão longe. Assola famílias como a nossa. O sofrimento que isso traz, a necessidade de adaptação, um modo de viver completamente diferente, isso é muito importante que seja mostrado pela televisão, como você falou, pelo cinema e pelo teatro, nesse caso com esse musical extraordinário, porque torna, primeiro, mais familiar, segundo, com uma visão muito menos preconceituosa, e terceiro, sem esse isolamento que sempre condenou o doente mental. Afinal, o que nós vamos ver no palco é uma doente mental que canta, que dança, que o tempo todo está irônica, que zomba da própria doença, que ri consigo mesmo. A maneira como ela vai ter uma cena extraordinária, onde ela vai fazer uma consulta ao psiquiatra e ela imagina dentro dela como ele é atraente sexualmente e tal, que ele parecia um cantor de rock. Imediatamente a cena se transforma e eles são um cantor de rock e sua fã. É muito bacana isso daí, até essa separação tão tênue para o doente mental entre o mundo interno e o mundo externo. Essa estranheza que causa no entorno, a estranheza para ele mesmo, e as grandes dificuldades de compreender por que o outro não o compreende. Esse talvez seja o grande mistério da doença mental. Esse isolamento da lógica que une a todos nós e que ele funciona de uma forma completamente diferente. Não sei se respondi, mas eu acredito que a cultura em geral, e você marcou bem que essa é a intenção do nosso programa, é de que maneira nós conseguimos, enquanto psiquiatras, observar, analisar, criticar, aproveitar, estimular a cultura em todos os seus aspectos. Mais do que isso, a representação do universo da doença mental pela cultura, sem fazer uma interpretação forçada dos elementos aí da obra. Ou seja, a gente se dá o direito, aí através da Hand Mind e do Psicadeiro, a examinar a obra, porque ela se dispõe a mostrar a psiquiatria, a mostrar a saúde mental e o impacto da doença em todo o seu aspecto. E sempre do ponto de vista do médico psiquiatra. Nós não somos críticos, eu acho que a gente não teria por que dizer, a não ser como consumidores dessas formas de arte, a gente não teria como dizer isso tem este valor artístico, aquele valor artístico. Já dissemos algumas vezes, acho que vamos repetir, a arte, para mim, acho que para nós, é aquilo que de alguma maneira faz um laço social. Eu acredito que um espetáculo desses, todo mundo sai modificado. Eu gostaria de contar um pouquinho. Os atores não gostam que a gente conte, e vocês vão ver na entrevista que até uma certa timidez, mas tem algo que é muito impressionante. Ela tem esse diagnóstico de bipolar, ela convive com um trauma que foi a morte do filho. Isso, num determinado momento, fica muito claro, porque o filho está lá, na mente dela e no palco. E a filha, que está viva e nasceu 1 ano e pouco depois da morte do menino, como uma forma de compensar o vazio deixado por ele, ela nem em um momento é vista. Então, o espetáculo sugere um jogo muito complexo e, ao mesmo tempo, dinâmico, desse amor dela, mãe, pela... o nome dela na peça, você lembra? A personagem o tempo todo expressa esse amor pelo filho morto em detrimento da filha que está lá. E a peça vai fazer essa transição, por isso eu acho que emociona e comove todo mundo, porque ela faz essa transição dessa mãe que descobre essa filha através da doença mental. Aí vem a grande função do eletrochoque, que é mostrado de maneira muito, muito legal, como também a questão do suicídio, que foi algo que não havíamos comentado antes, que o que determina que ela seja encaminhada, indicada para a convulsoterapia, exatamente pela tentativa brutal de suicídio. E do impacto da psicoterapia, que também é uma coisa rara no transtorno bipolar. Isso no momento seguinte, como não é só remédio, como não é só o procedimento biológico da convulsoterapia, mas também a psicoterapia para uma reintegração, vamos dizer, mais plena desse indivíduo dentro das suas possibilidades. Ninguém quer que o doente mental deixe de ser o doente mental, como eu não quero que você deixe de ser o fixo, eu quero deixar de ser o Andres.
Na verdade, queremos conviver, apesar das diferenças, numa certa possibilidade de comunicação. Vai ser bem legal, 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 vai tudo funcionar em pouco tempo acaba o mal. Fico aguardando o telefone mais tocar, eu vou me libertar. Alô? Oi, amor. Tudo ótimo. Eu já desinfetei a casa inteira, reinstalei o computador e fiz umas arrumações, viu? Você vai terminar? Porque acho que já foi bastante estimulante para as pessoas assistirem. Eu escrevi um textinho, que era um textinho para uma certa ideia que nós havíamos pensado e eu gostaria de ler para vocês. Nós já havíamos visto em Nova York e ficado muito impressionados. Como são corajosos esses dramaturgos americanos. Alucinações, delírio, bipolaridade, eletrochoque em um musical da Broadway. A surpresa foi ver como ficou muito melhor aqui. As músicas fluem e a história amarra a todos, às vezes fazendo toda a plateia silenciar na expectativa dos eventos. Os atores estão entregues aos personagens de forma inconcebível aos americanos ultraprofissionais. Tadeu Aguiar, o diretor e tradutor, teve a coragem de fugir da corrente atual do espetáculo musical de diversão e nos divertiu ensinando, comentando com colegas psiquiatras a clareza e até precisão de algumas terapêuticas polêmicas, como excesso de remédios e o eletrochoque. Mas a peça é sobre amor e família, a dificuldade de uma mãe deixar o filho morto ir e descobrir a filha viva. Talvez tenha sido longo o comentário, porque foi profunda a impressão sobre nós. Acho que podemos ficar por aqui. Vamos à entrevista com os autores. Boa noite. Hoje vale boa noite, porque apesar de nunca dizermos isso no Psicadeiro, que é um programa que vai a qualquer hora no ar, hoje estamos aqui num momento muito, muito especial para nós, junto com o pessoal, provavelmente os meus dois protagonistas, um espetáculo quase normal. Eu já fiz um pequeno comentário sobre isso numa introdução, mas gostaríamos hoje de desenvolver um pouco mais. Tá bom? Eu queria que vocês falassem, Cristiano e Vanessa, um pouquinho dos personagens do Quase Normal e, mais do que isso, como esse programa é voltado para o público psi, como é que foi a construção psicológica do personagem? Se vocês tiveram algum apoio, tiveram alguma supervisão, se vocês fizeram pesquisa, a gente queria saber mais disso. Tá bom, em primeiro lugar, o meu personagem chama-se Dan Goodman. Ele é um cara de 40 anos, 39, 40 anos, que é casado com a personagem da Vanessa, que é a Diana. Ele é um arquiteto e eles, quando a gente conhece essa família, logo no início da peça, você já percebe que essa família está passando por um problema. É um problema que, em decorrência de um transtorno da personagem da Vanessa, que chama-se Diana. E o meu personagem, que é o Dan, que é o marido e é o pai dessa família, ele procura de todas as maneiras manter essa família unida. E ao longo da trajetória deles, ao longo do espetáculo, você percebe que ele comete alguns erros em nome dessa tentativa desesperada de fazer com que essa família funcione normalmente. E existe uma grande brincadeira na peça com esse conceito de normalidade, do que é normal, o que não é normal, o que é quase normal. Acontece o tempo todo dia, dia a dia. Você não sabe não o que é viver na escuridão. Uma louca fugitiva me esconder na imensidão. Se me encontram vão matar-me, pois não sei mais a lição. Eu sou o que te adote, o que não te abandona. Eu sou o que jamais vai fugir. Em relação à sua outra pergunta do acompanhamento, a gente teve o acompanhamento do Fábio Barbirato, é um psiquiatra, trabalha no Rio de Janeiro, e eu diria que o acompanhamento dele foi fundamental. Você pode até falar um pouco mais. Ele deu aulas, nós acompanhamos aulas dele, ele esteve bem presente, esteve nos ensaios, comentou o nosso desempenho, falou, elucidou algumas questões, sabe? Foi muito interessante. Vou fazer uma pergunta específica para você, até para continuar nessa introdução. Vanessa, qual é a loucura da Diana? Olha, a Diana é considerada bipolar, né? E isso foi... A gente acaba enveredando
para descobrir que ela teve um evento traumático que detonou isso. Que eu não posso dizer, né? Não posso dizer, mas enfim. Um evento traumático. Então, eu acho que a loucura, eu acho que é engraçado. Eu não vejo a loucura da Diana como a grande vilã dessa história. Aliás, eu não acho que tem vilão nenhum. Mas eu acho que o grande vilão é esse escamotear, é tentar não encarar a realidade, não encarar os fatos, não encarar a sua verdadeira natureza, não encarar a perda, não encarar... É a falta de coragem para o autoconhecimento, assim, tanto do personagem dele quanto... Todos os personagens da peça passam por esse desafio, todos têm uma questão muito forte para enfrentar, e você acompanha esse enfrentamento ao longo do espetáculo. Cada um procura a sua maneira de se defender. Cada um, até o personagem do Olavo Cavalheiro também é muito interessante nesse sentido. É um personagem que também tem essa luta para se defender, sabe? É muito interessante. O meu personagem está tentando defender essa família, está tentando defender o amor. Esse filho precisa existir, né? Exatamente. Em que espaço esse é o brilho, eu acho, da construção dessa peça. Uma peça muito inteligente, porque além das músicas serem brilhantes e serem um veículo muito tranquilo para que nós atinjamos o estado emocional que a peça pede, pelo menos comigo acontece muito isso, a música me leva muito, assim, e... Enfim, eu acho que, além disso, o texto propõe esses desafios para todos os personagens. A filha, então, que é a Natalie, que é a personagem da Carol Futuro, ela está constantemente numa batalha, assim, para ser amada, para ser reconhecida dentro dessa família, porque ela foi uma espécie de estepe na história. Se lembrar, imagens que estão escondidas do olhar, cante a canção que te ajuda a lembrar. Numa manhã chuvosa, chorando ela nasceu, usamos cor de rosa e nova luz nos deu. É porque é difícil falar um pouco sobre essas particularidades sem entregar demais da história. E a gente tem meio um pacto entre nós, assim, da produção, de não entregar muito. Não entrega porque a ideia é de estimular. Exatamente. E aí, eu acho que o público fica muito recompensado. Eu quero até comentar com vocês. Não, os eventos. Mas nós temos a ideia de que, antes até de apresentarmos essa entrevista, e isso assim, é necessário, gente, nós vamos fazer uma pequena introdução, mas que a gente queria dividir com vocês dos prêmios que a peça ganhou e das coisas que são, enfim, da história, uma introdução ao espetáculo. Mas eu queria registrar já nesse momento que nós havíamos visto a peça em Nova York, ficamos extremamente bem impressionados. E chegamos aqui e achamos muito melhor. Primeiro, pela entrega de vocês, não está naquele piloto automático que geralmente os americanos, com todo o profissionalismo deles, 8 vezes por semana fazendo espetáculo, efetivamente eles se entregam à mecânica do bem fazer. É diferente do bem sentir. E isso é transmitido com uma energia que realmente nos mobilizou muito em relação a esse espetáculo. Agora, os traumas, a necessidade de existir, os segredos... Alguns anos atrás, ainda quando eu estava vivo, o nosso queridíssimo Paulo Altran, nós já andamos com o Paulo Altran. E o Paulo Altran contou, quando ele soube que nós éramos psiquiatras, ele contou uma história muito engraçada. Talvez você se conte melhor do que eu. Depois eu faço pergunta. Então conta você que você... Não, a história foi muito engraçada porque teve um espetáculo muito importante chamado Ecos, acho que vocês conhecem, foi remontado, teve no Brasil o ano passado, inclusive, foi na Broadway, com o menino que fez o Harry Potter, foi muito falado. E fizeram uma sessão só para psiquiatras. E é um menino que havia cegado seus cavalos e vai internado como doente no hospital, e é a trajetória desse psiquiatra que era feito pelo Paulo Altran. Num espetáculo só para psiquiatras, o Paulo Altran entra no final para um debate, para uma conversa. Ele senta-se, os psiquiatras muito tensos não sabiam por onde começar o debate. Aí um deles se levanta timidamente e fala assim: por favor, o senhor poderia dizer um pouco qual foi o diagnóstico que o senhor fez do menino?
pro Paulo Dito foi inesquecível. Eu só queria perguntar, em cima dessa história, como é que... Que invenção incrível. Como esse programa ele é voltado para fazer o debate entre psiquiatria e cultura, e saúde mental em geral, eu queria saber, fiquei curioso a partir dessa história do Paulo Otran, se vocês são procurados, se vocês conversam com as pessoas sobre isso, como é que é essa influência da cultura na sociedade e como é que vocês têm essa devolução, se é que isso acontece? Olha, a peça gera um impacto muito forte nas pessoas. As pessoas que já passaram por um problema semelhante ou que vivem uma situação dentro das suas famílias, assim, com as quais elas se identificam quando elas estão assistindo o espetáculo, elas vêm ao final do espetáculo falar conosco. Tem um caso até que foi muito curioso lá durante a nossa temporada no Rio de Janeiro. Tem um caso nós estávamos numa das cenas mais assim, profundas, mais fortes da peça, já do meio para o final do segundo ato. Nós ouvimos eu estou meio sorrindo assim, porque pra gente, durante o espetáculo, é uma coisa que às vezes é meio engraçada. A gente comenta na coxinha, assim, a gente não sabe o que é, né? A gente ouviu uma espécie de um uivo vindo da plateia. Foi um uivo, no meio de uma cena que era muito... que a plateia estava toda silenciosa, densa. A plateia estava na ponta da cadeira. E de repente a gente ouviu a gente não sabia, porque pode ser um riso, né? Pode ser uma pessoa tendo uma crise nervosa e tendo uma crise de riso, pode ser um choro. A gente não sabia muito bem o que era. No final do espetáculo, um homem veio até mim, falou com outras pessoas do elenco também, e falou: olha, eu queria pedir desculpas por aquele rompante e tal, não sei o quê, mas foi a minha esposa que ela acabou de perder. Ela perdeu um irmão dela há 15 dias, nós não sabíamos absolutamente do que se tratava a peça. Tem muita gente até que confunde o título do nosso espetáculo com uma comédia, só porque chama-se Quase Normal, as pessoas vêm achando que vão rir e ter essa surpresa. E ela tinha passado por esse evento cataclísmico assim, na vida dela. Mas o melhor de tudo foi que logo em seguida ele disse: foi maravilhoso para ela, foi incrível. Ela viveu uma catarse aqui que eu não havia manifestar esse tipo de emoção assim há um bom tempo, e ela, através desse espetáculo, através da história que você estava contando, e para nós como atores assim, não tem recompensa maior do que essa assim. Isso é exatamente o que você falou, é a cultura, e nesse caso aqui desse espetáculo, um problema psiquiátrico se encontrando ali e explodindo assim na nossa frente. Essa história me marcou. Isso é extraordinário também do ponto de vista clínico. Poucas vezes a gente viu tão bem aquela cena com os sanduíches, que é absolutamente sensacional, que não só os pacientes maníacos realmente são capazes de atos daquela forma, como a maneira como é mostrado, que fica entre o cômico e o patético, e de repente tem um mal-estar extraordinário de perceber que alguém não se controla e sequer percebe. Quando você percebe que passou do ponto, você está até rindo, a mulher botando isso no chão, é uma cena cômica, como você falou. E de repente as pessoas já não estão rindo. Eu acho que tem uma função, que isso eu até falei com o Tadeu aquele dia, de aproximar a doença mental de um certo cotidiano. Que o doente mental não tem que ser... É belíssima a questão do eletrochoque, é um musical incrível. Não se esqueçam, é um musical que fala disso tudo. É um musical onde tem 2 psiquiatras, onde tem doença mental, onde tem alucinações, onde tem psicoterapia, onde tem convulsoterapia, hipnose, visões. É extraordinário nesse sentido. E como é próximo. É rock. E é um rock, é verdade. Que é musical, não é um musical My Fair Lady, não é um musical. É rock and roll. E um dos prêmios Tony foi para música, então é muito importante dizer isso daí. A música é brilhante, a música é genial. Como você se sente cantando e tendo que representar tão densamente o tempo todo? Cara, isso é uma escola, sabia? Esse musical para mim foi uma escola, mas assim, da maior exigência, porque realmente as cenas são complexas, você tem que ter um aprofundamento e um entendimento do texto. A coisa já não é simples, não é fazer uma cena, né, de uma coisa cotidiana, não, natural, não, é uma coisa que é muito complexa, você vai com muitas camadas, né? Então já só a interpretação por si, se não houvesse a música, já seria motivo para a gente sentar, conversar, discutir. Mas vem cá, você acha que ela pensou aquilo? Você acha que isso aqui ela está alucinando ou não está alucinando? Você acha que... Ou seja, é muito complexo. E, além disso, tem uma complexidade de partitura que é absurda, entendeu? Porque eles são tão brilhantes, não é que eles fizeram gratuitamente uma partitura difícil, porque queremos ser incríveis e mostrar que somos muito bons. É porque realmente eles mostram uma
a loucura ali na partitura, nas notas. Vozes E se é cruzam. super pop ao mesmo tempo. Exato, São melodias que as pessoas recebem com prazer, assim, não é estranheza. Nenhuma Não é um estranheza. Os compassos mudam, sabe? Não fica de repente quando você acha que você está acostumado com e de repente entendeu? Tipo, uma coisa que você fica... E as vozes então, que esteticamente o tempo todo... segue a configuração de loucura, esquizofrenia, de diferença. Então, é sensacional. Mas isso que você está falando é complexo. A gente não chegou aqui, assim, de repente. Eu cito, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a gente estreou, eu estava muito preocupada em cantar. Tinha coisas que eram complexas ainda para mim, para emitir. De repente, como é que eu vou cantar isso aqui, sentada, e é uma nota difícil. Enfim, mas isso tem que estar em segundo plano, em cantar. Então, a interpretação veio primeiro. E depois a gente foi adequando a técnica, né? Eu acho que isso aqui foi a diferença, assim, do nosso processo. A gente, o Tadeu, muito estimulada pelo Tadeu. O Tadeu bateu muito nessa tecla, assim, da importância da gente se preocupar com a interpretação, com o destino daqueles personagens, sabe? Com o mundo interno de cada um desses personagens. E realmente ele nos deixou muito à vontade em relação a essas questões técnicas, porque nós somos 6 atores aqui, 9 atores, com backgrounds diferentes, com treinamentos diferentes, né? Cada um veio Esse com espetáculo não é reproduzido exatamente como aconteceu fora daqui, né? Não, o Tadeu teve a liberdade total de nos dirigir como viesse da cabeça dele, né? Respeitando, claro, as orientações do texto, a história e tal, que se contava e tal. Mas a gente teve a liberdade, o cenário é tudo diferente. Vocês gostam, né? Nossa montagem mesmo. Nossa, eu sou apaixonada por essa peça. Apaixonada. E cada dia eu faço diferente. Você faz todo mundo ficar apaixonado por você. Cada dia diferente. Pra mim, cada dia é um espetáculo. Cada dia eu descubro uma coisa nova. Eu falo, meu Deus do céu. É uma daquelas peças divisoras de águas, assim, de carreira. Assim. Você vai se lembrar para sempre, antes e depois. É uma peça muito impactante, muito transformadora. Para nós também, acho que para todo mundo que vai assistir também. Podemos encerrar? Podemos. Super obrigado mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Sucesso sempre. Vai ser